Então, boa tarde a todos, espero que todos estejam muito bem. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas aqui de genética. Nós vamos ver hoje o assunto alelismo múltiplo e mutação, né? Esses dois assuntos estão muito ligados, né? As mutações causam os alelismos múltiplos, né? Ou a forma alélica, né, de um determinado gene, e é por isso que é tão importante, tá bom? A gente falar desses assuntos juntos. Bom, o que a gente viu até agora, né? Deixa eu pegar aqui meu ponteiro aqui. Mas nós vimos até agora o seguinte, né? Que se a gente tem a situação de um gene com dois alelos, foi o que nós estudamos, foi o que Mendel estudou, né? Toda vez que eu tinha um gene com dois alelos, e quando a gente está falando dois alelos, a gente está falando do tipo A grande e A pequeno, né? A gente já viu que nós temos a relação 3 para 1, né? Se tiver acontecendo a dominância completa. Se não tiver acontecendo a dominância completa, né, entre esses alelos, ou seja, né, a forma como um alelo e o outro se relaciona, se, por exemplo, houver, né, ausência de dominância entre eles, a gente viu que essa relação não é mais de 3 para 1, ela passa a ser de 1 para 2 para 1, não é verdade? E isso pode acontecer tanto com a ausência de dominância ou com uma dominância incompleta. Se a gente disser que o alelo menorzinho aqui, o A pequeno, for um gene letal, for um alelo letal, aí essa relação não é de 3 para 1, ela é de 2 para 1, né? Nós vimos isso. Isso aqui baseado nos experimentos de Mendel, né? Então, quando a gente tinha um gene e dois alelos. Quando nós tínhamos a situação de dois genes e dois alelos, aí, se a gente tivesse a dominância completa nos dois genes, nós tínhamos o 9 para 3 para 1, né? É aquela clássica lá que o Mendel fez, né? Aquela clássica, aquele clássico experimento de Mendel com as ervilhas cuja semente eram lisas e rugosas, verdes e amarelas, né? E aí a gente viu que a relação sempre era de 9 para 3 para 1, não é isso? Mas nós vamos ver a partir de agora, né, que essas relações também podem ser alteradas quando a gente altera o número de alelos. Até então nós tínhamos visto só dois alelos, né? Todas as nossas aulas até agora, nós vimos o acontecimento apenas de dois alelos. Às vezes esse alelo nessa forma de um maiúsculo e um minúsculo, onde um maiúsculo indica dominância sobre o minúsculo, né? A letra maiúscula indica dominância sobre a letra minúscula. Mas quando a gente tinha a situação de ausência de dominância, a gente via que essas duas letras eram maiúsculas e a gente sempre colocava um e dois indicando que era é, indicando que os dois tinham dominâncias ao mesmo tempo e aí a relação mudava, tá certo? A informação de alelo também é muito importante porque eu posso dizer que o indivíduo é puro quando ele tem nos dois cromossomos, né? Aqui então eu tenho a representação de um cromossomo, um de origem paterna, o outro de origem materna, e aí num cromossomo eu tenho um alelo A grande ou outro alelo A grande, eu digo que esse indivíduo é homozigoto, ou se eu tiver a situação de um A pequeno com outro A pequeno, eu tenho dois A pequenos aqui, também homozigoto. Esses indivíduos são puros, esse de cá é o puro dominante, esse de cá é o puro recessivo, né? E isso considerando a dominância completa. E a gente viu que o indivíduo é heterozigoto quando ele tem um e outro ao mesmo tempo, né? Essa heterozigose aqui, né, que acontece, nem sempre vai ser, né, nem sempre todos os genes nós temos essa situação nos nossos alelos todos lá, né? A gente já aprendeu que essas relações podem ser, por exemplo, de ausência de dominância entre elas, de dominância incompleta, né? Ou alguma de gene letal, mas também pode acontecer de eu ter apenas um só tipo de gene, eu não ter alelo naquele gene. Isso pode acontecer, professor? Pode. Então pode acontecer que todo mundo, né, de um determinado, por exemplo, todos os indivíduos de uma determinada espécie, todo mundo pode ser só o A grande, não existiu o A pequeno ou qualquer outro alelo? Pode acontecer. Pode ter um gene que ainda não tem alelo, tá certo? E como que acontece a formação de um alelo, né? O que acontece? Como é formado um alelo? Bom, um alelo é formado através de mutações, tá certo? Falar de mutação é uma coisa muito importante porque a gente tem mania de dar
tudo que muda, né? Tudo que é diferente, a gente vai lá e fala, é uma mutação que aconteceu. Nem sempre acontece isso, porque uma coisa que vocês precisam de fazer, de entender é o seguinte: mutação nem sempre é algo bom. Na verdade, a maioria das vezes ela não é legal, ela é, né, vamos falar assim, ela contribui com a morte do indivíduo. A mutação, pouquíssimas vezes, ela consegue sobreviver. Mas em algumas situações, a mutação, ela é o que faz o indivíduo, às vezes, ser até mais adaptado, tá? Não quer dizer que vai sempre acontecer isso, mas muitas das vezes ela permite que o indivíduo é adaptado. Vou dar um exemplo muito interessante aqui para a gente entender. A forma das nossas hemácias, ela sempre, todo mundo já acho que já viu uma fotografia, uma foto de uma hemácia aí, né? Você já deve ter visto que a hemácia parece uma bolinha que vocês são tão jovens que vocês nunca ouviram falar de uma marca de bala chamada Bala Soft. Mas quando eu era bem pequenininho ali, com uns 7 anos de idade, 8 anos, ainda existia essa bala. Depois ela parou de existir. Mas era uma bala redondinha, né? Ela bem redondinha e com o fundo, com o meio dela meio abaulado. Não chegava a ser um aro, né? Ela não chegava a ser um aro. Ela era circular, né? Ela era uma circular, só que ela tinha o meio abaulado, tá certo? E era uma bala muito gostosa, muito comum da gente comprar, né? Quando era mais jovem, e que era muito parecido com uma hemácia, né? Era o desenho perfeito de uma hemácia. Mas existe, ou existiu, uma mutação curiosa que aconteceu primeiro lá na África do Sul, e a África do Sul sempre acontece algumas coisas fantásticas. Talvez a variante Ômicron seja algo fantástico que vem acontecendo, né? Porque ela praticamente não mata, matou até agora, só tem registro de uma pessoa morta lá, né? Mas lá também, lá na África, é onde a gente tinha os maiores casos de malária, né? Até hoje tem muitos casos de malária, né? Assim como nós temos também no norte do nosso país, né? E a malária, ela é uma doença que ela depende da hemácia, tá certo? O vírus da malária, ele entra na hemácia e ele se multiplica por lá, né? Para a hemácia, ele depende daquela hemácia para ele se multiplicar. A cada vez que ele rompe a hemácia, ele libera novos vírus, né? E é quando as pessoas têm aqueles picos de febres, né? E existem alguns tipos de malárias, algumas cepas que as febres são de 24 em 24 horas, e estou falando de febre alta, né? 41 graus, né? Tem outros que são de 36 em 36 horas, outros são de 48 em 48 horas, depende muito da cepa. Mas fato é que, guarda essa informação, o vírus da malária depende da hemácia para ele se multiplicar. Surgiu, a gente não sabe como nem quando, né? Lógico que isso a gente está falando de milhões de anos atrás, na evolução do homem, mas surgiram indivíduos que possuem um tipo de hemácia diferente. São os anêmicos falciforme. A anemia falciforme, ela faz com que a hemácia tenha uma forma diferente. Ao invés dela ter uma hemácia redondinha, parecido com a bala soft que eu acabei de falar, essa pessoa tem uma hemácia, né, na forma de uma vírgula, né? Ou o próprio nome já fala, falciforme em forma de foice, né? Aquele instrumento que a gente utiliza aí no campo para fazer corte de algumas galhas de árvore. Então, em forma de foice, se essa hemácia é forma de foice, ela é, o que que acontece? Tem mais, ela tem uma facilidade para não ser atingido pela malária. Olha que interessante. Então, o vírus da malária não consegue entrar nos anêmicos falciformes, tá certo? Não se sabe quando e como começou essa anemia falciforme. Por que anemia? Porque esses indivíduos eles acabam, se chama-se anemia falciforme porque eles têm maior dificuldade de carregar principalmente oxigênio para as células, né? De transportar nutrientes nas células por causa da forma da foice lá, da hemácia. Mas tem uma grande vantagem: esses camaradas são resistentes à malária, eles não pegam a malária. O vírus da malária, quando entra na corrente sanguínea, não consegue se replicar por causa do tipo de hemácia diferente. Então, note que as mutações, quando acontecem, elas não são boas, né?
Porque o que acontece? Pelo fato da hemácia ser em forma de foice, ela faz com que o indivíduo tenha uma certa anemia, né? Ele não tem a capacidade de translocar oxigênio para as células como nós normais temos. Mas o anêmico falciforme, lá na África, ele é muito mais adaptado que o indivíduo normal, porque ele é resistente à malária, ele não pega essa doença. E a malária mata muito gente, né? Todo ano, né? Uma das doenças que mata mais gente todo ano. Então, essa frase que eu escrevi lá, normalmente a mutação é recessiva e deletéria, isso é verdade, mas algumas vezes ela torna o indivíduo mais adaptado. Então, vamos à definição de mutação. Então, qualquer alteração na sequência ou no número de nucleotídeos de um gene, a gente chama de mutação, tá certo? Toda vez que você tem alteração na sequência, ou às vezes na quantidade de nucleotídeos, você tem uma mutação. As mutações podem acontecer de diversas formas, tá? Elas podem acontecer, por exemplo, por um erro genético durante a replicação do DNA, né? Ele pode acontecer ali, né? Ela pode ocorrer, por exemplo, a gente vai ver que o DNA muitas vezes eles fazem durante aquelas trocas de material genético no crossover, um pedaço pode ir maior que o outro, isso pode acontecer, né? E você tem um aumento a mais de nucleotídeos que formam uma proteína diferente, né? Pode acontecer nesse sentido. Depois, quando a gente estiver falando também em aberrações cromossômicas, vocês vão ver que pode acontecer ligações diferentes desses DNAs, e aí eles podem ter essas alterações, né? Essa mutação pode acontecer através de elementos químicos, né? A exposição à radiação, por exemplo, ou às vezes a presença de um elemento químico pode fazer com que haja clivagem de pedaços do seu DNA e formam-se novas mutações. Então, existem diversas formas que podem ocasionar mutações, né? A gente vai até falar um pouquinho da mutação agora, depois a gente vai ter um assunto mais específico de mutações lá na frente, tá? A gente vai ter um momento de falar melhor dessas mutações que a gente está falando aqui. Como você gerar mutações, como causar mutações, porque às vezes a gente gera mutações. Às vezes a gente quer que mutações sejam importantes. Quer ver uma coisa interessante para fazer mutações? Toda vez que você vê essas plantas que têm número de pétalas dobradas, né? Isso acontece muito em rosas do deserto, acontece em outras plantas, por exemplo, em rosas, né? Algumas outras flores que têm o dobro de número de pétalas que essas flores deveriam ter. Isso acontece através de uma mutação, né? Então, através de uma mutação que é feito com um agente mutagênico, né? Um agente químico mutagênico que faz com que aquela planta, ela, por exemplo, possa, ao invés de alterar o número ou a sequência de nucleotídeos, altera também o número de cromossomos. Você pode aumentar o número de cromossomos de um indivíduo através de mutações. Isso acontece, tá? Bom, a consequência é que, ao fazer a mutação, você gera uma forma alélica diferente do que deveria acontecer, tá? E isso se transmitir para a próxima geração, né, fenotípico, ou seja, se transmitir para o seu filho, você irá então gerar uma nova mutação, um novo indivíduo com mutação diferente. Fato é que, para que a mutação dê certo, esse indivíduo ele precisa ir para o ambiente e se o ambiente, se for uma mutação que vai tornar a vida desse indivíduo possível, ele vai permanecer. Mas se for algo que não torne o indivíduo, né, tão bem adaptado, ele vai morrer. Deixa eu dar um exemplo para vocês o que acontece. Normalmente, na natureza, tigres brancos não sobrevivem. Por quê? Você sabe que o tigre é asiático, né? Um felino asiático e de florestas normalmente, né? É diferente dos leões que ficam mais em savanas, os tigres normalmente ficam em florestas, né? Aqueles tipos, aqueles padrões lá das suas listas confunde muito bem com as florestas que onde ele está, por exemplo, na Índia ali, né? Onde normalmente o tigre permanece e ele consegue muito bem se camuflar para ele, né, ter vamos falar assim, para ele pegar suas presas mais facilmente. Entretanto, tigres brancos, né, quando nasce branco, e aí a cor branca não é um albinismo, né, seria uma mutação do gene lá da cor para que ele nascesse branco, faz com que esses indivíduos eles ficam muito mais expostos e eles têm dificuldade durante a caça,
né? Então, na natureza é muito difícil você ver tigres brancos. É muito mais fácil você ver tigre branco aonde? É em cativeiro. Então, em cativeiro é muito comum você achar tigres brancos, enquanto na natureza é mais difícil. Estou dizendo que não existam, mas é muito mais difícil que o indivíduo possa sobreviver, tá? As mutações, elas causam, né, elas são importantes para a causa da variabilidade genética. E essa variabilidade genética, ela pode ser obtida tanto pelo crossover, tanto pela distribuição independente, e, lógico, pela mutação. A mutação é uma das causas da variabilidade genética. Mas, de novo, a mutação só vai ser efetiva se o indivíduo conseguir permanecer no ambiente, né? De forma que ele possa ser mais adaptado, ou se ele não for mais adaptado, que ele pelo menos sobreviva. Afinal de contas, nós estamos nesse planeta para sobreviver, né? Todos os indivíduos estão nesse planeta para sobreviver. O homem é o único ser que é capaz de burlar essa história aí de sobrevivência, né? Quer ver uma coisa muito interessante? Uma pesquisa que foi feita, eu li esse artigo há uns 2 anos atrás, e eles estavam estudando o seguinte: possivelmente o homem sempre dependerá de intervenções no parto para nascer, coisa que não é observada nos outros indivíduos. E se você prestar atenção, é verdade o que esse artigo estava tentando falar. Porque a gente já está tão acostumado de, na hora de, né, das mães terem parto, a gente levar elas aos hospitais para que ela tenha parto, de forma que 99% das mulheres dependem da intervenção humana para nascimento. E se a gente pensar ainda que nós temos mulheres que dependem ainda, né, como a minha esposa depende de um parto cesáreo, aí isso aumenta muito mais, né, essa chance da gente ter dependência dos meios médicos. Eu não estou fazendo crítica a isso não, galera. Eu estou falando o seguinte: a natureza, o homem que vivia na natureza, né, os nossos ancestrais, aquele que não conseguisse, aquela mulher, por exemplo, que não conseguisse dar à luz a um filho, ela ia morrer durante o parto, morreria ela, morreria a criança também, e aquela sequência genética, né, morreria junto com ela. Ou seja, ela não passaria para os seus descendentes essa incapacidade de ter filhos sem intervenção, né? Então, se você a gente pensar que, sei lá, no século passado, todas as mulheres que não conseguiam, século passado não, né? Uns 2 séculos atrás aí, né? Todas as mulheres que não conseguiam ter filhos de parto normal, elas iriam morrer. E isso a gente sabe que, né, é triste, uma história triste, mas era a natureza, o jeito que a natureza fazia para selecionar os indivíduos. O que nós humanos fizemos foi o quê? Burlar isso aí, né? Então hoje aquela pessoa que não consegue ter um parto normal sozinha, né, em casa, ela mesmo assim permanece, sobrevive e ela passa seus genes para os seus descendentes. E com isso nós temos cada vez mais indivíduos que dependem de intervenção humana para o parto. É isso que o artigo falava, um artigo muito interessante, um artigo de genética muito interessante que eu estou lendo. Isso é só para deixar vocês filosofando um pouco, né? Como que nós somos capazes de fazer uma seleção sem saber que a gente está fazendo seleção, tá? Bom, nossos organismos atuais são resultado de milhões de anos de evolução e de seleção natural, né? Então, todos esses indivíduos, todos esses alelos que foram criados, né? Em todos esses indivíduos que nós temos, e é vasto nossos indivíduos, eles foram sofrendo seleção natural, né? E, de certa forma, fazendo a evolução dos indivíduos, né? É, Todos esses indivíduos possuem genes que vão determinar RNAs, RNAs transportadores e proteínas muito mais eficientes do que os que, né, não foram selecionados. E isso é muito importante para a condição de sobrevivência nas condições que a gente tem hoje, tá certo? As alterações que pode acontecer no ambiente, seja aquelas alterações devido à ação do homem, ou mesmo alterações naturais, né? Pode fazer com que espécies possam desaparecer, e isso faz com que aquela espécie ela perde o seu valor adaptativo.
Então, quando uma espécie, né, ela acaba sendo extinta, né, e às vezes ela é extinta não pela ação do homem, sei lá, vamos imaginar aí o tigre, né, dente de sabre lá, aquele tigre que tinha muito grande lá, né? Foi possivelmente um animal que foi que desapareceu do planeta Terra, né? É, e não foi pela ação humana diretamente, vamos falar assim, né? Ou os mamutes, por exemplo, né, que também não foi né, devido assim a diretamente ligado à espécie humana, né? Mas foram alterações no ambiente que fizeram com que esses indivíduos perdessem seu valor adaptativo. Então, o valor adaptativo é algo extremamente importante, galera, que faz com que os indivíduos é, permaneçam mais tempo ou não. A gente sabe, por exemplo, os dinossauros sumiram por causa de um meteoro que caiu lá nos estados, na região do Novo México, né? E que fez uma poeira tão grande, né? Aqueles que não morreram com o impacto fizeram uma poeira tão grande que o planeta ficou coberto por muitos anos de poeira e esses indivíduos não conseguiram sobreviver e acabaram morrendo. Mas teve indivíduos que permaneceram daquela época para cá. Então aí até hoje crocodilos mesmo é isso. Os crocodilos foram, né, gerados, né, os crocodilos e jacarés ainda lá no, né, junto com os dinossauros e eles permaneceram, né? A gente sabe que tem alguns animais, alguns peixes, por exemplo, que também são bastante antigos da era dos animais, né? Vamos falar assim, da era dos dinossauros, né? A traíra mesmo é um peixe muito, muito antigo, né? Está aí até hoje. Por isso que tem um formato muito diferente, né? E é um peixe que está aí até hoje, né? Então, alguns indivíduos tinham um valor adaptativo tão bons que eles ainda mesmo assim permaneceram ainda no ambiente, né? E a variabilidade genética é que garante a sobrevivência dessas espécies, né? É graças à grande variabilidade, é graças à formação de novos alelos que faz com que esses indivíduos possam sobreviver, né? Existe um filme bem legal, não sei se vocês já assistiram, provavelmente não. Também era quando eu era bem jovem. Esse filme chama Walter, O Segredo das Águas. É um filme de Kevin Costner, que hoje não é nenhum ator que vocês conhecem bem assim, mas que no passado, uns 30 anos atrás, era. Eu tenho só 40, tá, pessoal? Não precisa achar que eu tenho não sou muito velho, não. Mas há 30 anos atrás, era um ator, talvez os mais famosos, né, na atualidade, né? Seria o Robert Downey Jr. hoje aí, né? Mas o Kevin Costner fez esse filme chamado Walter, o do Segredo das Águas, e era um filme muito interessante que naquela época já se falava do derretimento das calotas polares. Então, vislumbrava um mundo pós-apocalíptico todo coberto por água. E esse filme fala disso, né? Então seria um mundo pós-apocalíptico, né? Ou seja, todos os continentes foram cobertos, né, totalmente por água. A água doce é algo extremamente caro, né? Porque tudo é água do mar. E aí eles tinham, né, aí nesse filme mostra como eles faziam para obter água do mar. Você chegava, por exemplo, numa venda, né, numa mercearia, sei lá, e em vez de você tomar uma bebida alcoólica, você comprava água, né, que era muito, muito caro para se beber. E esses caras queriam buscar um lugar onde, uma terra onde eles pudessem sobreviver, não tivesse terra firme, mas todos os lugares que eles viajavam não tinha terra firme, era só água, o mundo todo coberto com água. E surge nesse filme um camarada que é um mutante, ele consegue respirar debaixo d'água, ele tem guelras, né? Ele tem guelras nas orelhas, aí a viagem muito grande do filme, né? Por que que as guelras iam nascer nas orelhas? Se tivesse que nascer, possivelmente seria perto aqui do pescoço, né? Provavelmente, porque é mais próximo dos pulmões e nunca nas orelhas, né? Mas aí a viagem do filme, o cara camarada tem as guelras nas orelhas e ele consegue respirar debaixo d'água. Ele é um mutante nesse filme, mas mostra pra gente que esse camarada estava muito mais adaptado para sobreviver naquele ambiente do que os outros indivíduos, né? Então ele tinha algumas vantagens, tá certo? Então, a mutação, na maioria das vezes, produz um alelo que é menos adaptado, mas na maioria das vezes não quer dizer 100%. Pode ser que ela seja mais adaptada, tá bom? Bom, um exemplo de mutação também aí do gene humano, né? Existe um gene humano que a gente chama de gene A, que codifica a exoaminidase, né? E existe a mutação
que forma, né, ou que cria uma forma alélica A pequena, né? E essa A pequena produz uma exoaminidase modificada, né? É uma enzima não funcional. Então, todos nós normais formamos a exoaminidase, né? Normal. Mas indivíduos que nascem com o alelo A pequeno, ele produz uma outra exoaminidase, né? Que é modificada, e ela produz uma enzima não funcional. E aí, o que que acontece? Esses indivíduos que têm, né, que são A pequenos, eles têm acúmulo de ácidos graxos, eles não conseguem fazer a quebra dos ácidos graxos normalmente, e acumula-se ácidos graxos principalmente nas células do sistema nervoso central. Esse acúmulo de ácidos graxos lá né, no sistema nervoso central, nas células do sistema nervoso central, ele causa uma doença chamada doença de Tay-Sachs, que é a idiotia amaurótica infantil, né? E é criada por uma mutação, né? Então, normalmente as mutações elas tendem né, a fazer com que o indivíduo não permaneça no ambiente, tá? Bom, e aí, a gente estava falando que essas mutações vão criar alelos, né, diferentes, tá certo? E esses alelos, a gente sabe, uma coisa que a gente sabe também aqui, que a cada trincas de bases aqui, de pares de bases, eu tenho a codificação de um aminoácido, não é? Você sabe, por exemplo, que se eu pegar lá ATT no código dos aminoácidos, eu vou gerar um tipo de aminoácido. Se eu pegar lá GCC, outro aminoácido, AGT, outro aminoácido. E isso vai formando uma proteína que é a resposta ou é como o DNA é traduzido, né? Lógico que aqui a gente está na sequência do DNA e essas trincas são feitas a partir do RNA, né? E no RNA, inclusive, não apareceria o T aqui, porque ia aparecer o U no lugar, né? Isso aí a gente sabe, tá bom? Bom, fato é que ao trocar um T, por exemplo, aqui, uma timina, no lugar onde deveria ter uma timina via uma guanina, a gente tem a formação de um alelo, ou se fosse uma citosina, outro alelo, ou a adenina, outro alelo. E assim nós vamos formando esses novos alelos. Pode ser pela simples troca de pares de uma base aqui, ou pode ser mais de uma sequência, não precisa ser só uma, pode ser mais de uma. Lembrar que o nosso código genético ele é degenerado. O que que significa? Às vezes, uma trinca dessa aqui e uma trinca dessa aqui de baixo, forma-se o mesmo aminoácido, né? Lembrando que nós temos 64 combinações diferentes de aminoácidos, mas né, nós não temos esse número. A gente poderia formar 64, né, combinações diferentes, mas nós temos só 20 aminoácidos, né? Então, isso faz com que o nosso código genético seja degenerado. Então, eu posso ter trincas diferentes que codificam o mesmo aminoácido e isso não alteraria nada no indivíduo, certo? Fato é que essas trocas de pares de base acontecem a todo tempo. A gente pensou que o nosso código genético era todo bonitinho, com todas as sequências muito parecidas umas com as outras, e a gente descobriu que não funciona assim não. Nós temos, por exemplo, algumas trocas de pares de base em regiões que não codifica nada. E são regiões muito importantes que a gente chama de SNPs, né? Ou como é que é? Single, agora eu esqueci a sigla inteira, tá certo? Mas é SNP, né? É Single Nucleotide, agora eu não lembro o que significa o P, tá certo? Mas os SNPs, né, os SNPs, vamos falar assim, eles estão toda vez eles estão sendo formados, você tem vários aí, e eles servem inclusive como marcadores moleculares para regiões importantes que codificam, por exemplo, características quantitativas, e pode ser usado, por exemplo, para seleção de animais, né? Bom, a formação dos alelos, então, é que causa essa variabilidade genética. Então, a formação de um alelo é porque onde o indivíduo deveria ter uma determinada sequência, ele teve uma ou mais de uma troca de pares de base, ele sequenciou um novo, né, teve uma sequência diferente, formando novos, codificando novos, né, traduzindo novos aminoácidos aí, que façam com que essas proteínas formadas são diferentes. Bom, e aí,
o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: quando a gente tem, por exemplo, a situação de dois alelos, né, a formação de dois alelos, por exemplo, tem um alelo A grande e um A pequeno, e aqui a gente está usando A grande e A pequeno, mas poderia ser R1, R2, tá certo? Ou seja, não quer dizer que não precisa ser só dominante, pode ser também ausência de dominância ou dominância incompleta, não tem problema. O fato é que quando você tem dois alelos, você tem a formação de três possíveis genótipos. Por que três possíveis genótipos? Ora, você pode formar genótipos A grande, né? A grande A pequeno e A pequeno. Então, toda vez que você tiver dois alelos, você pode formar três genótipos. Toda vez que você tiver três alelos, você pode formar seis genótipos. Por que seis, professor? Ora, vamos lá. Ó. A1 com A1, A2 com A2, A3 com A3. Depois, ó, o A1 com A2, o A1 com A3 e o A2 com A3. Então, eu posso formar seis genótipos diferentes. Aqui eu posso formar três genótipos diferentes, aqui eu posso formar seis genótipos diferentes. Quando eu formo, né, quando eu tenho dois alelos, quantos homozigotos eu tenho? Eu tenho dois homozigotos, não é isso? Eu tenho um homozigoto A grande e o A pequeno, e um heterozigoto. Então, toda vez que eu tiver um gene, né, ou seja, dois alelos, eu tenho a formação de três genótipos, sendo dois homozigotos e um heterozigoto. Quando eu tenho três alelos, eu tenho a formação de três homozigotos e três heterozigotos, né? Olha lá, três homozigotos, A1, A1, A2, A2, A3, A3, certo? Ora, é possível a gente calcular esses números de genótipos diferentes e o número de heterozigotos através dessa formulazinha aqui. Isso ajuda muito a gente, porque quando você tem dois alelos, três alelos, é muito fácil fazer as combinações. Mas se eu chegasse para vocês aqui e falasse assim, ó, por exemplo, né, cinco alelos. Nós temos situações aqui de cinco alelos, por exemplo, né? Ou de quatro alelos. Aí isso aqui fica difícil ficar fazendo todas essas combinações aqui, né? Começa a ficar complicado. Seis alelos, sete alelos. Nós temos situações de seis, sete alelos. E aí fica complicado você saber quantos genótipos você tem, quantos são homozigotos, quantos são heterozigotos, fica complicado. E essa formulazinha nos dá isso. Essa formulazinha fala que o número de genótipos diferentes, esse NGD, número de genótipos diferentes, é dado por essa fórmula. Ó, né? Na verdade, o miolinho da fórmula aqui, que é dado pelo número de genótipos diferentes, que é M que multiplica M mais 1 sobre 2, onde M é o número de alelos. Esse N aqui, você só vai usar ele quando você tiver mais de um gene. Se você estiver usando só um gene, você não precisa de usar essa fórmula aqui, pode usar só esse miolo. Mas se você precisar de usar dois genes, por exemplo, aí você tem que usar esse N aqui elevado. Então vamos ver o que a gente acabou de falar, né? Olha, quando eu tiver um gene com dois alelos, o número de genótipos diferentes que eu vou ter é esse aqui, ó. É M que multiplica M mais 1, M é o número de alelos. Como eu tenho dois alelos, então vai ser 2 que multiplica 2 mais 1 sobre 2, né? Se eu cortar esse 2 com esse 2 aqui, sobra 2 mais 1, 3. Pronto, aí, ó, um genótipo diferente é 3. E esse 1, professor, é aquela história que eu falei. Toda vez que eu tiver um gene só, eu nem preciso elevar aqui a 1, porque todo número elevado a 1 vai estar ele mesmo, né? Para três alelos, olha lá, três alelos, A1, A2 e A3. O número de genótipos diferentes vai ser quantos? Olha lá, 3 que multiplica 3 mais 1 sobre 2. Então, 3 mais 1 vai dar 4, não é isso? Se eu simplificar 4 com 2, vai sobrar 2 aqui em cima. E 3 vezes 2, 6. Pronto. O número de genótipos diferentes vão ser 6, a gente fez aqui, né? Na situação de ser dois genes, ou seja, se eu estiver trabalhando com A grande e A pequeno, B grande e B pequeno em dois alelos, ó, dois genes, aí basta levar aqui ao 2. Ó. A gente sabe que esse resultado aqui dá 3, né? A gente fez aqui agora, que a gente sabia que quando tem dois alelos, eu posso simplificar 2 com 2 sobra 3 ali, só que ao levado ao quadrado, 9. Então, serão formados 9 genótipos diferentes por causa do A grande e do B grande, do A pequeno e do B pequeno, tá certo? Se eu tiver dois genes com três alelos, aí a gente já sabe, a gente já viu a situação aqui do meio, a gente sabe que isso aqui vai dar 6, mais 6 ao quadrado dá 36. Então, se eu tiver, por exemplo, A1, A2, A3, B1, B2, B3, nós vamos ter 36 genótipos diferentes.
E se eu quiser saber o número de heterozigotos, por que eu quero saber o número de heterozigotos? Porque através do número de heterozigotos, você determina o número de homozigotos. Basta você pegar o número de genótipos diferentes menos o número de heterozigotos, pronto, você tem o número de homozigotos, né? Bom, então o número de genótipos heterozigotos vai ser m que multiplica m menos 1 sobre 2, né? Então, a única coisa que muda na fórmula é o sinal de positivo para negativo, né? Então, muda-se esse sinal aqui para negativo. E aí, o número de genótipos diferente vai ser 2 que multiplica 2 menos 1 sobre 2. Olha, se de novo, se eu simplifico 2 com 2 aqui, vai ficar só 1, né? Que é 2 menos 1 dá 1. Então, para dois alelos, eu só tenho um heterozigoto, que é uma grande ou pequena. E se eu tiver 3 alelos, olha só, 3 alelos, então vai ser 3 que multiplica 3 menos 1 sobre 2. Isso tudo aqui no miolo aqui vai dar 3, né? E é o A1, A2, o A1, A3 e o A2, A3, tá certo? Com dois genes é a mesma coisa, só que elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado. Se eu elevo ao quadrado, pronto, aí, ó, o número de heterozigoto, A grande é pequeno, B grande, B pequeno. Aqui é a mesma coisa, tá certo? Se eu levar ao quadrado era 3, elevado ao quadrado 9. Alguns casos de alelismos múltiplos na natureza, só para a gente ter noção. Um deles é o coelho, na cor da pelagem. Possivelmente vocês viram isso com a professora sua de biologia, né? Os coelhos podem ter essas pelagens diferentes aí, como o marrom, que a gente chama de selvagem, a cor chinchila. Lembrando que chinchila também é um animal, tá? Chinchila é um animal. Um animal bonitinho, depois vocês digitam aí no Google, procura aí chinchila, você vai ver que é um animal bem cinzentinho, parecendo um coelho, mas não é um coelho não, tá? Aqui é a cor chinchila, em homenagem a esse animal que tem essa cor bem característica. Aqui o coelho himalaio e aqui o coelho albino, né? O coelho selvagem, ele carrega sempre uma característica em todos os coelhos selvagens de ter o alelo ser grande. O alelo ser grande, ele domina todos os outros alelos. Principalmente ele domina, né, o alelo C pequeno CH, que confere a cor chinchila, e o C pequeno H, que confere a cor himalaia, e também o C pequeno, que confere a cor albina. E aqui é o albinismo puro mesmo, né? Então, todos os indivíduos, né, que são agúteo ou selvagem, sempre eles vão ter um C grande. O C grande em qualquer um dos outros alelos, ele sempre vai conferir a cor selvagem. O chinchila, ele, por sua vez, domina o alelo himalaio e o albino. Então, para ser chinchila, ele tem que ter pelo menos um CCH e não pode ter um C grande. Então, se ele tiver um CCH puro ou se ele tiver um CCH com o CH ou o Czinho pequeno, ele vai ser chinchila. Só não vai se ele for um CCH, um C grande CH, que aí ele vai ser selvagem, né? Já o himalaio, ele só vai ser formado toda vez que ele tiver o CH aí, né? Então, toda vez que ele tiver o CH, ele vai ser himalaio, mas ele não pode estar junto com o CCH e nem com o C grande. Então, o Himalaia, ele domina apenas o albino. E o albino, esse sim, ele é o recessivo, e aqui é o albinismo mesmo, o albinismo puro. O animal não tem nenhuma formação de melanina, inclusive até os olhos deles são vermelhos. Existem coelhos de cor branca, tá? Mas o albino, a característica, a diferença dele é que tudo, o nariz é vermelho, né? Os olhos são vermelhos, o interior das orelhas também são todas vermelhas, né? Bem clarinho, indicando que o animal não tem formação de melanina. O Himalaia fica bonitinho assim, ó, todo pretinho, porque são as partes mais frias, né? A gente já viu lá na aula passada, essas partes mais frias, elas têm a tendência a escurecer para tentar captar mais luz, mais calor, é uma adaptação ao frio, tá bom? Mas, Professor, pode falar. você tinha falado daquela questão do peixe que já existe há bilhões de anos. Qual que é mesmo? Nem não ouvi o senhor falar o nome do peixe. A traíra, Ah, é ela que existe há muito tempo, né? ela é muito antiga. Quanto tempo mais ou menos? Traíra é um peixe muito antigo, tá certo? Tem formação dos peixes mais novos, não, tá? Mas você sabe mais ou menos quanto tempo? Ah, não sei de cabeça, não.
Não sei mesmo, eu sei que ela é da era dos dinossauros. Com as outras trairinhas aí nadaram Meu junto com os Deus do dinossauros. céu. É, muito, muito antigo. Mas ela não é a única não, tem mais aí. Né? É um peixe ósseo muito antigo a traíra. E dá para você perceber, é um peixe completamente diferente dos peixes normais, né? Observa para você ver. Quando você pega uma traíra assim, observa que você vai ver que a forma da cabeça do animal, né, da boca do animal, é muito diferente dos peixes mais modernos, né? Então é muito antigo. Eu vi aqui. Então os cachorros também nós temos isso. E da mesma forma, né? Bem parecida a cor do pelo. Ó. E aí o C grande, toda vez que ele aparecer com qualquer outros alelos, ele vai dar uma intensa pigmentação, o animal vai ser aquele marrom muito escurão. Quando ele não tem esse C grande, quando ele tem só esse C pequeno com o DE que ele chama, né? Aí aquele vermelho passando para o amarelo é o nosso cachorro caramelo aí, né? O caramelo. Por isso que o caramelo, ele normalmente é uma cor que parece muito, né? Essas duas pelagens, essa cor mais escura dos cachorros é a mais caramelada. Parece muito, por quê? Porque toda vez que você tiver, por exemplo, um cruzamento de cachorros de pele de cor mais escura, né, mais um marrom mais escuro com caramelo, normalmente, né, vai sair, né, dependendo aí vai depender se o indivíduo é puro, se ele é heterozigoto, né, qual é a heterozigose dele, mas a chance de parecer, né, mais dessas duas cores mesmo, tá certo? Por isso que o caramelo é tão difundido no país. É uma mistura de cores aí, de várias cores, né? Existe o alelo CD, que confere pelo branco com pele e olhos mais escuros, né? Pelo branco aí Aqui não é albinismo, não, tá? E ele e vai existir também o cachorro né? O cão dos pelos mais acinzentados, olhos mais claros, né? Algumas raças de cães têm bem essas características aqui, né? De pelo cinza e olhos azuis, né? É, aqueles cães de regiões muito frias mesmo tem isso, né? Tem essas pelagens assim, né? E o albino, existe o albinismo nos cães também. O albinismo nos cães, ele sempre vai aparecer com nariz mais rosáceo, né? Os olhos são bem azuis e também pelos bem, bem brancos aí, certo? Mas também tem esse caso de alelismo múltiplo nos cães, né? E talvez o alelismo múltiplo mais famoso de todos é o nosso sistema sanguíneo. Aqui é uma hemácia que eu estava falando para vocês, parecido com a bala soft, né? E o sistema sanguíneo nosso é o sistema de alelismo múltiplo mais famoso que a gente conhece. Sempre os professores gostam de dar esse exemplo, porque nós temos é, três alelos aí. Só que por que é interessante esse exemplo do sanguíneo aí, né, do tipo sanguíneo? Porque é o seguinte, o alelo A e o alelo B, que na verdade, né, é o IA grande, A, IA grande, B, né? Eles são ausência de dominância, eles possuem ausência de dominância, esses dois, tá certo? E eu tenho um recessivo para os dois, que é o I, né? E é difícil você ter esse tipo de exemplo em outras situações, né? Desse tipo sanguíneo dos humanos, tá certo? Então você tem uma situação de ausência de dominância e esses dois com dominância completa sobre um outro alelo. O que muda é um radical açúcar, né? É, que é formado principalmente é, nas paredes das membranas, né, plasmáticas das hemácias, né, e que faz com que esses indivíduos tenham grupamentos radicais diferentes, né. E aí, como é que funciona? Né? Se o indivíduo, por exemplo, for um IA grande, ou se ele for um IA grande Izinho, a gente fala que ele é do grupo A, né? Do grupo A, esse indivíduo aqui. Se ele for IB grande ou IB grande e IBzinho, desculpa, Izinho, ele é do grupo B, né? Então note que o A aqui, ó, domina o alelo I pequeno e o B também domina o alelo I pequeno. Então ambos dominam o alelo I pequeno, né? Só que quando aparece o A e o B juntos,
aí o indivíduo é do grupo AB, e a gente vai entender daqui a pouquinho por que que eles não têm dominância completa entre o A e o B. E aí vou ter o I pequeno e I pequeno que confere o grupo O, né? Então, o que eu falava é o tipo de hemácia que é formado. Aqui são os grupamentos, que são os grupamentos açúcares que são formados, né, na membrana plasmática das hemácias e que formam-se antígenos, né? Então, o que que seria o antígeno, né? Ele forma um tipo de estrutura que, ao ser reconhecida no sangue, ele pode criar anticorpos, né? O próprio organismo pode criar anticorpos para aquela estrutura que aparece no organismo, né? É lógico que essas estruturas só vão aparecer no organismo quando você tem a transfusão de sangue, né? Uma entrada de sangue de um outro indivíduo que é diferente do seu e que possa fazer com que esses indivíduos possam formar anticorpos ou não, né? Bom, então, lá no grupamento, indivíduos do grupo A, né, e aí, quando eu estou falando A, pode ser o IA grande ou IA grandezinho, eles vão formar, então, antígenos nas membranas plasmáticas, é a mudança, a alteração de um grupo, de grupamento açúcar aqui, né, e esse indivíduo, então, ele vai sempre formar um antígeno A, e eles, por sua vez, vai produzir anticorpos contra o antígeno B. Esse antígeno B é formado lá pelos indivíduos do grupo B, ou seja, do IB grande ou IB grandezinho, né? E aí, o que acontece? Os indivíduos do sangue B formam esse grupamento açúcar diferente do grupamento açúcar do A. Então, ele tem uma alteração nesse grupamento açúcar, ele vai produzir um antígeno B. E aí você vai ter, então, os indivíduos que são do sangue A formando anticorpos contra B e os indivíduos do grupo B formando anticorpos contra o grupo A. Não é que esses anticorpos já ficam prontos, não, tá? Mas quando cai esse tipo de sangue na corrente sanguínea, né, nossas células de defesa, né, nossas imunoglobulinas reconhecem esse tipo de padrão e aí produz os antígenos, tá certo? Desculpa, os anticorpos. Os antígenos não são produzidos pelas imunoglobulinas. Os antígenos são produzidos lá nas hemácias, né? Lá na sua membrana plasmática que está o antígeno. E aí as nossas células de defesa, nas imunoglobulinas, que vão produzir esses anticorpos. Acontece que o camarada que é do sangue AB, e aí quando eu falo para vocês que aqui é uma ausência de dominância, o que acontece quando tem a ausência de dominância? Ambos os alelos se manifestam. Então, o indivíduo do grupo AB vai ter os dois antígenos sendo formados ao mesmo tempo, né? Então ele produz tanto antígeno A quanto antígeno B. E como ele produz os dois tipos de antígenos, o que vai acontecer com suas células de defesa? Eles não podem produzir anticorpos, porque se eles produzissem anticorpos, eles matavam o próprio indivíduo. Então, nesse caso, esses indivíduos eles não produzem anticorpos, nem anti-A, nem anti-B. Isso faz com que esses camaradas possam receber sangue, né, de qualquer um, do A, do B, por exemplo, né? E o camarada que é do grupo O, ele não produz antígeno. Então, note que aqui ó, é um outro grupamento açúcar. Aliás, o O falta esse grupamento açúcar, né? Enquanto o A e o B têm grupamentos açúcares diferentes, o O não tem esse grupamento. Então, ele não forma antígenos. E como ele não forma antígenos, né? Ele pode doar sangue para toda essa galera aqui, para o A, para o B, para o AB, porque ele não forma antígeno. Só que o que acontece? Esse camarada, ele produz, então, ele vai produzir anticorpos anti-A e anti-B, porque justamente por ele não formar antígenos, então não tem como ele reconhecer outros, a não ser esse que ele consegue reconhecer, qualquer outro diferente que entrar na corrente sanguínea, ele vai produzir antígeno, então. Desculpa, um anticorpo, né? Professor, Pode falar. o antígeno, o tipo sanguíneo A e B, ele pode produzir anticorpos contra o O? O A e o B? Sanguíneo O? Não. Não, porque como é que ele vai produzir anticorpos contra o O se o O não forma antígeno? Entendeu?
Então, por isso que não tem nem o A, nem o B, nem o AB, tá? Ele nunca vai produzir anticorpos contra o O, porque eles não produzem, o O não produz antígeno, tá bom? E deve estar perguntando aí, professor, não tem uma história de mais e menos aí? Sempre eu tenho lá A positivo, B positivo, A negativo, B negativo. Aí é outra história. Aí não tem nada a ver com alelismo múltiplo, tá certo? Aí é uma dominância completa com dois alelos só. É o R grande e o R pequeno. Indivíduos R grande ou R grande e R pequeno são chamados de RH positivo. E os indivíduos que são R pequeno são conhecidos como RH negativo. A gente chama isso de fator RH, né? Os positivos, então, o que vai acontecer, né? Isso veio lá do macaco rhesus, né? Que experimentos que faziam o seguinte: o pessoal pegava o sangue do macacos rhesus e injetava nos coelhos. Tendo estudos iniciando para saber se você poderia, por exemplo, tirar sangue de um indivíduo e colocar em outro, né? E perceber se quando você tirava o sangue do macaco rhesus e colocava em coelhos, havia produção de anticorpos, né? E essa produção de anticorpos era ante o fator RH, né? E aí, quando eles pegavam o sangue desses coelhos, né, e faziam o soro, eles achavam o soro com anticorpos anti-RH aqui. E quando eles pegavam esse soro aqui e pingava, por exemplo, em em sangues humanos, né, alguns dos indivíduos tinham reações positivas e outros tinham reações negativas. Lógico, as reações não eram 100%, né? Em torno de 85%, por exemplo, de reações positivas, em torno de 15% de reações negativas, por exemplo, mas formava-se aglutinava, né? O sangue aglutinava em 85%, por exemplo, das vezes, aglutinava como reação positiva a presença desses anticorpos anti-RH, tá certo? Então, quem é RH positivo, ele tem esse fator RH, né? Não tem o soro anti-RH e ele pode receber tanto sangue de indivíduos de RH positivo quanto negativo. Mas quem é RH negativo, ele não tem o fator RH, né? Ele produz o anticorpo anti-RH e só pode receber de indivíduos de RH negativo. Isso faz com que você possa ter esse tipo de tabela, né? Esse tipo de tabela aqui que mostra quem pode doar para quem pode receber para quem, considerando só o sistema sanguíneo ABO e o RH. Mas não só esse, tá, galera? Existe mais um outro sistema que é o MN, que normalmente a gente não leva muito em consideração, mas também tem outro sistema. Não é só isso, não é só o fator A, o RH, não. Existem outros também, tá? Que dão tipos diferentes ao sangue. Enfim, indivíduos do sangue A positivo, ele só pode doar para outro A positivo ou para o AB. Por quê? Porque o A positivo não vai produzir anticorpos contra o A e também ele, né, A positivo não produz o fator, o antígeno, né? Então ele pode poder doar tanto para o A positivo quanto para o AB. O AB também ele não produz ele não vai produzir anticorpos contra o A, né? Afinal de contas, ele tem os dois radicais lá, certo? Mas a grande vantagem do A positivo é que ele pode receber, olha lá, do A positivo, do A negativo, do O positivo e do O negativo. Já o A negativo, ele pode doar para toda essa galera aqui, ó, mais do que para o A positivo, né? Ele pode doar para todo mundo, mas você pode receber do A negativo e do O negativo, por causa do fator RH aqui, né? Fato é que é muita vantagem ser do sangue AB, né, positivo, né? Porque todo mundo que é do sangue AB positivo, ele pode receber sangue de todo mundo, né? Então é muita vantagem você ser AB positivo, tá? Porque você pode receber sangue de qualquer pessoa sem ter problema algum. E não é muita vantagem ser O negativo, não, porque o O negativo, ele só pode receber sangue de O negativo, né? Tudo bem que o O negativo é o que pode, é o chamado doador universal, todo mundo acha isso a coisa mais linda do mundo, né? Mas, quando ele precisa receber sangue, ele só pode receber de outro O negativo, o que não é interessante, tá?
Esse professor que vos fala é um O negativo. Eu sou O negativo. O meu pai é um O positivo, né? Mas a minha, pelo fator RH lá da minha mãe, que era negativa, meu pai provavelmente é um heterozigoto, eu nasci com um O negativo. Eu sou doador universal, mas não é vantagem alguma, porque se eu precisar um dia de transfusão de sangue, eu só posso receber de outro O negativo, ou seja, de outra pessoa igual a mim, tá? Nem a minha filha nasceu igual a mim, tá? Ela nasceu O positivo, tá certo? Pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês, tá certo? Na próxima aula a gente fala mais de alguma coisa, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.